A ata do Copom traz as explicações. Casas Bahia anuncia FIDC como parte de sua reestruturação. E Petrobras anuncia dividendos para o primeiro trimestre de 2024. Meu nome é Fernando Franklin e essas e muitas outras informações você fica sabendo no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Vamos começar falando dos Estados Unidos, que os pedidos de auxílio-desemprego caíram na última semana, em um mercado de trabalho ainda mais forte, ou seja, mais pressão na inflação pelo lado de lá. Vamos ficar de olho, a gente sabe que a inflação está mandando na questão da taxa de juros. Isso mantém pelo menos a taxa de juros mais alta por mais tempo. Se vai impactar no aumento pelo Fed, pela taxa de juros na próxima semana, na próxima reunião, isso a gente vai ter que aguardar. Passando para as notícias nacionais, a gente tem a pesquisa Focus para 2023, que nessa semana não trouxe grandes mudanças. E a tendência é que daqui até o final do ano, a gente também não veja grandes variações dos números. E como a gente traz aqui, o principal impacto é a variação de uma semana para outra, então provavelmente a gente não vai trazer muita informação em relação à pesquisa Focus daqui até o final do ano, mas trazendo o resultado final e os indicadores quando eles saírem, algum mais relevante aí. Passando para a ata do Copom, a gente tem um destaque que o ambiente econômico, dentro da ata, que o ambiente econômico é desfavorável devido a pressões externas, incluindo as altas taxas de juros dos Estados Unidos, que a gente já citou aqui, e as tensões geopolíticas, ou seja, as guerras e conflitos que a gente tem visto aí. Enquanto, no Brasil, há previsão de desaceleração das atividades econômicas, especialmente na parte de serviços. Por isso, eles entendem que a importância de uma política monetária contracionista, resultando na decisão unânime de reduzir a taxa de juros para 12,25%, com a expectativa de cortes adicionais de 0,5% e ênfase na moderação aí necessária até a consolidação da desinflação e ancoragem das expectativas. Um ponto interessante, né? A ata dá a explicação com base naquilo que a gente tem falado sempre. Os problemas lá fora, né, de inflação lá fora, as pressões, as guerras, os conflitos, e aqui dentro também, a economia não anda lá essas coisas, né? A gente vê na pesquisa Focus a redução do PIB muitas vezes acontecendo, então a gente vê um sinal desse tipo, mas ainda com uma inflação relativamente alta. Então eles entendem que tem que baixar para poder estimular a economia, já uma vez que ela está desaquecendo, porém vão fazendo esse processo aí de 0,5% aí para tentar equilibrar essa faixa. Falando aí do Ibovespa, a gente tem o fechamento da semana com uma alta de 2,04% a 120.568 pontos. No ano, a alta é de 9,87%. Muito aí puxado por alguns pontos que a gente vai trazer aqui essa semana. Teve diversos resultados de empresas, né? A gente teve Bradesco, CEMIG, Petrobras, Casas Bahia, e a gente vai falar aqui hoje do Grupo Casas Bahia e da Petrobras. E isso a gente, obviamente, usa sempre a Compact Facts, aí, facilita demais a minha vida para poder identificar e separar alguns desses pontos para vocês. Falando de Grupo Casas Bahia, ela apresentou seus resultados com um aumento substancial do prejuízo, que foi explicado pelo seu plano de transição com destaque aí da reestruturação, com destaque da apresentação de um FIDC, né, a criação de um FIDC de 600 milhões, que pode ajudar a liberar o limite bancário. Tem uma parte toda da apresentação dedicada a explicar, um slide dedicado a explicar essa questão do FIDC. Ele traz alguns pontos benéficos para a operação, traz alguns pontos benéficos para quem quer investir no crédito, né, das Casas Bahia, e é interessante essa separação, e traz o lado de liberar aí um limite bancário significativo para o Grupo Casas Bahia, quando você tira o risco desse crédito de dentro do balanço dela. Então é interessante, a gente tem que acompanhar como que o mercado bancário vai acompanhar isso, vai liberar esse saldo para elas e tudo mais. Outro ponto que informa, né,
nesse impacto todo é que teve uma redução significativa dos estoques, e isso aí gerou muito caixa para a empresa, porém um prejuízo muito grande também, né? Então é interessante a gente acompanhar todo esse cenário e, obviamente, ver se esse plano de reestruturação vai ou não dar certo daqui para frente. Então, quando tem uma empresa nesse sentido, né, que está se reestruturando, ainda que fora de um plano de recuperação judicial, né, é quase a mesma coisa, né, porque a diferença é que a Casas Bahia está fazendo o processo sem precisar entrar com a justiça no meio. Mas é interessante a gente entender o plano da empresa e ver se ele faz ou não sentido para saber se a gente vai ou não investir na empresa. Então, isso aí que vocês devem avaliar, avaliem o plano, avaliem como está sendo o resultado desse plano e a aderência dele ao longo do tempo. Então, o próximo trimestre vai mostrar muito dessa aderência que foi apresentado desse plano, que foi apresentado agora. Falando de Petrobras, o lucro líquido caiu 5% em relação ao segundo trimestre de 23 e 37,5% em relação ao terceiro trimestre de 22, devido aí principalmente à redução de 32% das receitas de vendas no Brasil, né? Então, esse é um ponto importante. Isso foi a grande redução aí em relação ao terceiro trimestre de 22 para o terceiro trimestre de 23, e também a gente tem impactos cambiais aí também, impactando consideravelmente aí o resultado da Petrobras. Além disso tudo, a Petrobras aproveitou para anunciar dividendos e juros capitais próprios, no total de 1,34 aí por ação, em duas parcelas, sendo a primeira parcela para fevereiro de 2024, essa parcela vai ser dividida entre dividendos e juros de capital próprio, totalizando aí 67 centavos, sendo 24 centavos como dividendos e 42 centavos, quase 43, como juros de capital próprio. A segunda parcela, já em março de 2024, no valor total aí de 0,67 centavos por ação, com dividendos. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Voltei aqui das minhas férias essa semana só para trazer esse resumo para vocês. Como sempre, né, nosso compromisso aqui de trazer as informações semanais para vocês ajudarem a tomar suas decisões de investimentos bem embasadas. Existem muitas outras informações. Nenhuma dessas que a gente traz aqui significa que você deve comprar ou vender, significa apenas que são pontos que você deve analisar para tomar suas próprias decisões. É isso, muito obrigado, precisando de ajuda, contem com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.